Na realidade, eu estou falando da Paraxá Metzorá, é a 28ª porção semanal, ano de 5.785. E eu sei que você leu essa Paraxá em casa, não leu? Leu? Levítico, 2 Reis e Lucas de 1 a 80, que nós comentamos ontem, não é? Um feto batizado com o Espírito Santo. Você já viu? Pois é, está lá. E hoje eu quero começar com uma frase proferida por um homem incrédulo. Presta atenção, olha o que ele fala. Ainda que Yud Re Vav Re fizesse janela no céu, poderia isso suceder? Isso é uma frase de um homem incrédulo. Esta frase apresenta uma interação entre o profeta Eliseu. Todo mundo gosta muito de falar do profeta Eliseu, não é verdade? É uma interação entre o profeta Eliseu e um oficial do rei de Israel, que na época era o rei Jeorão, filho de Acabe. Ele governava o reino do norte. Lembra Israel dividido? Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Jeorão governava o reino do norte, chamado Israel. E ele governou durante um cerco da capital, chamada Samaria, que muita gente chama de Samaria, né? Hoje, a gente escuta as pessoas falando, nós falamos Samaria. Está errado, Rafael? Não sei se está errado, mas na Bíblia está Samaria, tá bom? E Israel do norte estava cercado pelos sírios, um grande exército sírio. E Eliseu profetiza que, apesar da fome extrema em Samaria, por causa desse grande cerco, haveria uma abundância de alimento no dia seguinte. E aí, crê quem quer, né? Quem não quer, não crê. Então, haveria, por causa desse grande cerco, haveria uma abundância de alimento no dia seguinte, pelo poder de Hashem. Eu não sei se você sabe, nosso Pai Celestial é também chamado por Hashem. O que é Hashem? Ra é o, Shem é nome. Para não pronunciar o nome, fala-se Hashem, tá bom? Mas eu pronuncio em santidade. Mas eu queria que vocês compreendessem como se chama, às vezes, o nosso Deus. O oficial incrédulo responde com zombaria, dizendo que isso não seria possível nem se o Criador abrisse janela no céu. Olha só. Que ousado, hein? Eliseu, então, declara que o oficial verá o milagre, mas não comerá dele. Ó, 2 Reis 7:2. Disse Eliseu, eis que verá com os teus olhos, porém não comerás. Esse diálogo entre Eliseu e este oficial do rei Jeorão, que era íntimo do rei, esse oficial, né? Pois o rei, para andar, apoiava-se neste oficial, né? O rei saía, tinha sempre alguém, um valete do lado dele, com a mão estendida e a mãozinha dele ali. Não sei o que significava isso, mas os reis tinham esse hábito. Veja em 2 Reis 7:2. Porém, o capitão, aqui na nossa Bíblia está capitão, é um oficial em cujo braço o rei se apoiava. Então, se o rei tropeçasse, quem ia segurar ele? Esse oficial. Devia ser uma profissão muito boa, né? Não devia? Se o rei caísse, talvez o pescoço dele também caísse. Mas se ele desse sorte e o rei não caísse, então ele tinha uma profissão muito boa. Então, perdão, este diálogo nos mostra um grande problema. Existe em meio ao povo de Yud Re Vav Re
e digo isso sobre Israel e igreja, pessoas que são, na verdade, incrédulas. Incrédulas. Existe entre nós pessoas incrédulas, sabia disso? Pois é, olha para dentro do seu coração e vê se você é. Não é olhar quem é olhar se eu sou. Amém? E a incredulidade é um grande problema, pois ela atua como uma barreira espiritual que impede as pessoas de experimentarem a plenitude da glória do Criador. A incredulidade é uma barreira, é um concreto que impede as pessoas de viverem e de participarem da glória do Criador. E essa glória não é apenas um conceito abstrato, como hoje a igreja proclama. Ah, a glória de Deus desceu aqui, eu orei em línguas, eu pulei. Não é só isso. A glória de Deus é muito mais do que isso. Muito mais, gente. Está muito pouco. A glória de Deus não é porque eu gritei glória a Deus, porque eu orei em línguas ou porque eu tive visões. A glória de Deus, ela não é abstrata. Ela é a atuação de Deus fisicamente na nossa vida. É a intervenção divina na nossa vida. Então essa glória não é só esse conceito que tem espalhado, né, abstrato e material. Ela envolve a manifestação física do poder do nosso Pai Celestial e do seu cuidado amoroso e das suas promessas na vida daquele que crê. A fé, a incredulidade impede isso. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, louva, canta, ora em línguas, mas não crê. Amém, meu irmão? Ou seja, a incredulidade é um obstáculo que nos impede de experimentarmos a glória de Yud-Heh-Vav-Heh, nosso Criador. E Yeshua deixa isso muito claro. Yeshua falou sobre isso no caso da ressurreição de Lázaro. Quer ver? João 11, 39, 40. Disse Yeshua, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, fala sério, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Ó, meu irmão, olha só, eu não quero que você tire a pedra lá não. Por quê? Porque está cheirando mal, Senhor. Ó, o que é isso? Hein? O que é isso? Incredulidade. Se Yeshua escutasse ela, a glória de Deus não ia ser manifesta naquele lugar e as pessoas não veriam, não experimentariam a glória dele fisicamente na terra. Aí, ó. Olha a resposta de Yeshua. Respondeu-lhe Yeshua, não te disse que, se creres, verá a glória de Yud-Heh-Vav-Heh? Mas, Senhor, cheira mal, não abre não. Ah, então tá, não vamos abrir não. O que ia acontecer? Não ia ter milagre. Isso é muito profundo. É porque as pessoas não avaliam o que está escrito. Esse texto está dizendo que não depende do que eu cheiro. Não depende dos meus, como é que chama? Sentidos. E se ele cheirasse bem, abriria? Não depende do cheiro bom, do cheiro ruim. Não depende do meu sentido para Deus fazer milagre. Está cheirando mal, está com cheiro de morte, mas Deus tem poder para levantar. Não depende. Não depende do que eu estou vendo e não depende daquilo que eu estou cheirando. Ou seja, não depende do meu sentido. Só
ver fisicamente a glória de Yud Revavier se crê. Independente do cheiro, independente do que eu vejo. Yeshua também não manifestou a glória do Pai na terra, onde ele foi criado. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. Lembra? Incredulidade é uma barreira. A incredulidade me impede de ver a glória de Deus manifesta. Veja lá em Mateus 13, 54 e 58. E chegando à tua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Eles sabiam, ó. Não é este o filho, nem vou falar, na verdade não é carpinteiro não, né? Mas fica como carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Miriam? E seus irmãos Jaacov, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? Olha, Yeshua tinha irmã e irmão. De onde lhe vem, pois, tudo isso? Como é que ele pode fazer isso se ele saiu daqui, se ele é um entre nós? Como que ele pode fazer essa maravilha? Não acredito. Eu vi ele crescer, eu dei cascudo nele, eu repreendi ele quando ele subiu no muro lá em casa, eu falei para ele não pegar aquele instrumento meu para o trabalho, ele corria aí, eu troquei a fralda dele. Como é que ele pode fazer milagre? Como é que ele pode ter sabedoria se ele saiu de nós? Sabe o nome disso? Incredulidade. Aí Yeshua fala assim: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Ninguém crê, porque os irmãos viram ele correr, os irmãos viram ele com febre, os irmãos viram ele brigando, jogando bola de gude. Foi ou não foi? A mãe repreendeu ele, puxou a orelha: filho, vai deitar. Os meninos brigaram, correram, brincaram de pique. De onde vem essa sabedoria dele? Eu não sou igual a ele. E ele saiu de nós. Então ninguém crê. Aí Yeshua fala essa: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eita. Será que nós estamos sentados na igreja e somos incrédulos? Hein? Você já olhou para dentro do seu coração e vê se você de fato crê? A palavra que fé, ou até a palavra confiança, em nossas Bíblias é traduzido da palavra hebraica emuná. Eu acho que todos sabem aqui, né? Porque a gente fala muito a respeito. No entanto, no hebraico, significado de emuná vai além de crer simplesmente, porque hoje se prega na igreja o seguinte: você crê que Jesus é Senhor? Crê, então está salvo. Será que é isso mesmo? Porque se você correr, até na rua, você crê em Jesus Cristo? Crê, todo mundo crê. Até quem pôs a imagem de escultura ali, que muito crente vai atrás, ali no Rio, não tem? É porque eles creem em Jesus, não é? Eles não falam isso? Mas aquilo não é uma abominação? Deus se agrada daquilo? Então não é simplesmente dizer que crê, como se ensina hoje em dia. Essa palavra em hebraico, ela implica em vários sentidos. Primeiro, firmeza. Ó, é firmeza, estabilidade. Eita, tem que ter estabilidade. Estabilidade é o quê? Não vacila. E uma confiança profunda e inabalável. Ó, fala mais do que a palavra fé em português. E uma confiança inabalável em quem? Em Yud Revavier.
em suas promessas. A raiz dessa palavra, emuná, é aman, que significa fidelidade, confirmação, apoio. Essa raiz reflete a ideia de firmeza, de estabilidade, conectando a sua confiança à fidelidade e à confiança plenamente em Deus. Não é a confiança no seu salário, não é a confiança no seu marido, não é a confiança na sua esposa, não é a confiança nos homens, mas é confiança em Deus. O Paulo fala, eu não vim com palavras persuasivas humanas para que a vossa fé não apoiasse em coisas falsas, mas em Elohim. Eu creio que o diabo disputa é a nossa fé. É a nossa fé. O diabo não quer seu carro. O diabo precisa de carro. Precisa de salário. Não precisa nada disso. Mas, se o teu carro tira a tua fé, então ele toma teu carro. Se a frustração em alguma coisa te gera incredulidade, então ele vai te frustrar naquilo. Porque o diabo não quer a tua riqueza, a tua casa, ele não faz nada com isso, ele não precisa disso. Amém, meu irmão? Emuná, portanto, não é apenas acreditar, mas é viver de forma consistente com aquilo que se acredita. Eita. Não é só dizer, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Não é só isso. É mais do que isso. É viver aquilo que se crê. E o que é viver aquilo que se crê? É viver aquilo que ele fala. Amém? Demonstrando que você crê na lealdade, na fidelidade, na operação física e na integridade de Hashem. Se ele precisar de fazer uma operação física na sua vida, ele vai fazer. Você tem que confiar nisso. Se ele precisar te livrar dos inimigos, ele vai te livrar dos inimigos. Ele não fez isso com Israel várias vezes? Hein? Se ele precisar de salvar você, ele vai salvar você. Porque você nem sabia de nada e ele já tinha um plano para te salvar. E ele operou maravilha e te salvou. É ou não é? Senão você não estaria aqui. Ah, Rafael, mas eu não ouvi uma voz de Deus falando. Ué, nós vamos ver o que é fé, né? Definição de fé. Tem muita gente errando, esperando ouvir e ver. Eu vou dizer uma coisa para você. Teve um conselho no céu e você não viu. E o seu nome foi falado lá. Foi, mas tu não viu e nem ouviu. Tu estava na sua vidinha meia boca aí na rua fazendo bobagem e o conselho estava lá, poxa, não sei o que. Ah, então pega ele, pega ela. Quando, Senhor? Ah, dia tal, tu pode descer e dar um couro que eu garanto. É ou não é? E tu sabia? Tu não sabia. Aí o anjo fala, Senhor, o que eu faço? Manda ele sair, tira ele do emprego. Por quê, Senhor? Vou dar uma apertadinha nele, né? Vou espremer ele na parede. Dar uma espremidinha nele para ele berrar. Ele está todo fortão, todo eu posso tudo, então faz o seguinte, tira ele do emprego e aperta ele. Está se achando. E Deus me falou isso. É por isso que eu estou falando para você. Eis que vou te espremer naquela parede. E eu ia na parede e pau, e ele me espremia na parede. Quando espreme, o que acontece? Berra, né, que dói. Berra também. Não é só chora, não. Berra e fala, cadê Deus? Aí ele fala, estou aqui, meu filho. Eu vim para te salvar. Mas, Senhor, perdi emprego. É problema seu. Estou aqui para te salvar. É ou não é? Não é assim que Deus faz? Pois é. E você não viu nada disso, você não viu um conselho, mas existiu um conselho que falou do teu nome, lá no céu.
Este é meu, porque eu quero escrever o nome dele no livro da vida. Então, não é CPF não, viu, meu irmão? É nome mesmo. Pode perder o CPF? Pode, só não pode perder o teu nome. Amém? Por essa, por essa razão, a definição de emuná, ou fé, como está escrito em nossas Bíblias, está em Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Coisa difícil para nós, hein? Nós somos visuais, somos ou não somos? Nós acreditamos naquilo que vi. A ciência fala o quê? Que só acredita naquilo que ela pode provar, naquilo que ela pode ver. Se ela não conseguir ver, ela diz que é mentira. Só que a fé é o contrário. Eu acredito naquilo que não vejo. Caramba, que dificuldade. Por isso tem muita gente na igreja que não consegue. Porque é difícil. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, eita, no plural, foram criados pela palavra de Deus. De modo que, gente, isso é terrível. O visível não foi feito daquilo que se vê. Embolou tudo. Porque o que eu estou vendo não é feito do que é visível, gente. Você já parou para pensar nisso? Hein? A lua está lá. Como é que a lua foi feita? Ah, a lua foi feita porque explodiu não sei o quê, a estrela explodiu, aí ficou rodando, rodando, juntou muita matéria ali, formou a lua, formou a terra. É isso? Porque o visível não é feito do que se vê. Então isso está tudo errado? Tá. Tu crê que tá? Esse sim foi fraco. Eita, sim, fraco. Mas a ciência está dizendo, a ciência vai dizer muita coisa, meu irmão. Mas o que, que a palavra diz? Que aquilo que é visível não foi feito daquilo que se vê. O Senhor nos ensina que emuná, ou fé, é uma base sólida sobre a qual se constrói a esperança e a certeza daquilo que ainda não pode ver. É muito difícil, né, gente? Tem que aprender. A fé é a base sólida para a esperança daquilo que eu ainda não vi. Difícil, meu. Hein? Fé é a confiança absoluta naquilo que o Criador prometeu, mesmo sem evidências visíveis. É isso, hein? É difícil, hein, meu irmão? Você quer continuar? Glória a Deus, só um. Você sabe que isso assusta a gente? Assusta. Nós somos visíveis, nós vemos coisas. Nós desejamos o que vemos, mas como desejar o que eu não vejo? Por isso é necessário crer naquilo que está escrito. Porque eu não posso desejar uma coisa que eu não vejo. Aí o inimigo faz o quê? Que a igreja não leia a Bíblia. Você está entendendo? Porque eu só pego a Bíblia para confirmar aquilo que o pastor está ministrando. É ou não é? É ou não é? E aí eu não entendo. Só aquilo que foi ministrado. Aí eu não posso ter fé, porque eu só posso desejar coisa que vejo. Como é que você resolve esse problema, meu irmão? Sem ler a Bíblia? Você não vai resolver. Você vai ficar sem fé dentro da igreja. Por isso está cheio de gente sem fé. Na hora que o aperto vem, fica firme? Não fica, porque nós somos visuais. Todos nós somos visuais.
Você sai na rua, aí passa na loja daquele carro, você tem um carro. Aí olha para aquela caminhonete preta maneira, você fala, Senhor, aí ora, né? Senhor, me dá essa caminhonete, Senhor. Mas, mas você viu a caminhonete. Eu quero ver você falar assim, Senhor, me dá um corpo espiritual. Tu nunca viu? Tu não vê na loja? Se você passasse na loja e tivesse um corpo espiritual lá, você fala, eu quero esse. Mas tu não vê? Tu vê? Resolve isso, meu irmão. Eu fiquei meditando nisso na semana. Falei, meu Deus, resolve essa questão aí. Porque é fácil a gente desejar o que a gente vê. Agora, tanto é que, por exemplo, Deus falou assim, eu vou te dar essa esposa. Ele me mostrou quem era. Sem eu conhecer, porque nós somos visuais, eu tenho que desejar a coisa que eu vejo. Por isso ele me mostrou ela. Porque se ele falasse assim, Rafael, vou te dar uma esposa. Mas que esposa? Você não ia fazer essa pergunta? Que esposa? Ou que marido? Aí inventaram aí assim, não, você escreve na carta o marido que você quer. Aí escreve, eu quero o super-homem de Hollywood. É ou não é? Porque você viu. É ou não é? Seja lá quem. E esse aí é mau, hein? Cuidado. Eu ouvi, mas esse aí é muito mau. Cuidado com ele. Então, gente, a fé, ela não é visual. Esse é o problema, para nós, pelo menos, né? Então, o termo fundamento é para ser entendido como um alicerce ou a base que sustenta a esperança daqueles que creem e não viram. Assim como um edifício precisa de uma estrutura firme para permanecer de pé, a vida do que crê é apoiada na fé como seu pilar essencial. Senão não tem jeito. A fé, ela é ativa. Olha aí. Não apenas um sentimento ou um pensamento abstrato. Tem muita gente que fica no abstrato, mas a fé, ela é ativa, ela não é abstrata. Não apenas um sentimento dentro do meu coração, né? Ela nos impulsiona a viver de acordo com a vontade de Yud Revavirê. Se você crê, primeira coisa, você quer fazer o que Deus manda. Isso é uma característica de fé. Característica de fé não é eu creio que eu vou ter um motorhome. Aí o motorhome aparece aí. Isso não é característica de fé. Característica de fé é quem corre para fazer a vontade do Pai. Você quer ver um exemplo? A pessoa que crê na mesma hora que é ser batizada. Tem um texto na Bíblia que eles ministraram, eu não sei quem foi, se foi Paulo, se foi Pedro. Aí viraram para ele e falaram assim, o que devemos fazer? Ó, batizar vocês. E depois vocês vão para a sinagoga aprender lá a Torá. É ou não é? O que devemos fazer para sermos salvos? Ó, esse é quem tem fé. Essa é a característica que a fé acendeu no coração. Não é? Mesmo sem ver imediatamente os resultados, nós temos que crer. A fé nos dá coragem para seguir em frente. Meu irmão, fé promove coragem. Você quer ver? Quantos que creram em Yeshua não foram mortos? E por que eles não negaram? Porque a fé promove a coragem dentro do coração. Aquele que fala, vou matar, sai correndo, já era. Não tem fé. Porque Yeshua falou, aquele que permanecer até a morte. Está vendo aí? A fé promove coragem. Você sabe, promove tanta coragem que os homens até se espantam.
Eles não compreendem aquilo. Porque isso não é natural do homem. A fé, ela é um milagre no nosso coração, porque ela leva homens que foram criados para ver a ter coragem de permanecer sem ver. Ó, que coisa. A fé nos dá coragem para seguir em frente, confiando em Yud-Heh-Vav-Heh, que Ele está no controle. Você prestou atenção também no que foi dito lá em Hebreus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê? Gente, isso é extremamente importante. Tudo que você está vendo aqui não foi feito do que você vê, inclusive você. Essa palavra claramente enfatiza que o universo visível, material, físico, não se originou de algo tangível que a ciência fala. A ciência ela anda procurando algo tangível para ver por que tudo isso existe. Mas tudo isso que existe não foi feito daquilo que se vê. Gente, isso é muito profundo. A água não foi feita daquilo que você vê, H2O juntou lá e pá, por causa da pressão do raio do sol que bateu e vai, e não sei o que juntou a molécula. Não foi nada disso. Foi feito daquilo que você não vê. Até a água, tudo, tudo. Você já parou para pensar, gente, ó, se parar para pensar, tem que ter muito. Para pensar tem que ter base. Porque, meu irmão, se você observar o tamanho do universo, não tem um astronauta que voltou normal, porque quando ele viu a imensidão do universo, o tamanho do homem, nós não somos nada. Hã? É por causa de. Mas o que eu estou dizendo é que a pessoa volta com outro tipo de pensamento, porque olha para aquela imensidão toda, a Terra é imensa para nós. O Sol não preciso nem dizer. As distâncias são absurdas. A velocidade da luz é uma coisa impressionante. Então o homem, quando se vê no meio do universo, se sente o quê? Um pó. Vazio. Pode conversar com os astronautas, todos eles voltam meio filósofos. Será o que sou? Para onde vou? Será que existe um Deus? Ou isso aqui à toa não vale nada e vai acabar um dia? E aí eles olham o universo em expansão, em velocidade astronômica. Aí o cara fala, caramba, se isso continuar assim, vai ficar tudo preto, tudo escuro. Você não vai enxergar mais nada. Você não vai ver mais galáxia nenhuma. Você vai olhar para o céu, vai ver tudo preto. E aí vai esfriar muito. Não fui não, mas eu leio o que eles falam. Eu leio. Aí a teoria é que o universo vai esticar, 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 esticar. Vai ficar tudo tão distante, tudo frio. E aí vai acabar, congelar. Gente, Deus é extremamente poderoso. Olha só, a Bíblia diz que a Bíblia nos faz mais sábios que nossos professores. Eu já sei como tudo vai acabar. Porque a palavra de Deus diz que Deus é quem desenrola os céus e vai tornar a enrolá-lo e vai fundir tudo e vai fazer novos céus e nova terra. Já sei. Rafael, você foi na NASA? Não, meu irmão, na Bíblia. Na Bíblia que fala. A Bíblia que ensina, isso é verdade. A ciência descobriu que o universo estava em expansão agora, gente, isso é moderno. Mas a Bíblia fala desde antes de Isaías. Já falava que Deus é que desenrola os céus como uma cortina. O que é desenrolar? Desenrolar é expandir. Eu não sei se ele falar, sou eu que expando os céus, se na realidade o homem entenderia naquela época, né?
Então ele falou assim, eu que desenrolo os céus, e sou eu que torno a enrolar. Sou eu. Gente, ele é muito poderoso. E às vezes você fica pedindo porta de emprego. Fala sério, entende o poder do teu pai, ele é teu pai, por meio de Yeshua, gente, entende isso. Você tem que glorificar a Deus e ficar tranquilo e dormir em paz, porque ele é poderoso e ele te guarda. Ele te guarda, meu irmão. Ele se preocupa com a gente, que não, nós não somos nada, mas ele se preocupa. Quem é o homem? Ele não pergunta, quem é o homem? Para que se preocupe com ele. Nós não somos nada, gente. Mas ele sabe o seu nome. Ele respeita você. Ele não te humilha, não te destrói. E ele ainda quer te dar vida eterna. Gente, tem que ler muita palavra. Essa palavra, né, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê, essa palavra claramente enfatiza que o universo visível, material, físico, não se originou de algo tangível, coisa que se pode tocar, mas foi trazido à existência do nada, por meio da vontade da palavra de Hashem, meu irmão. Foi ele, não existia nada disso. Gente, se você ficar pensando nisso, se você não vê um Deus, você pira. Você pira, sabe por quê? Porque para pensar, finge que não existe Deus. Tá? Vai lá no universo, como é que isso passou a existir? E antes disso, existiu o quê? E aonde o universo se expande? É um lugar? Se é um lugar, então existia alguma coisa antes? Não tem como imaginar, gente. Pois é, o que é o buraco negro? Ninguém sabe. Não, o Big Bang é um homem que inventou. Por não conhecer a Deus, porque ele quer achar uma razão da existência de todas as coisas. E se quando não existiu o universo, existiu o quê? Matéria. Não, eles supõem. Porque eles não entendem porque o universo se expande. Então tem que ter uma força que faz expandir. Ah, é matéria escura, porque a gente não vê a matéria escura. Eles estão procurando para ver se encontra. Aí encontra tudo. Então, a palavra de Deus ela é invisível ao homem. Qual homem que estava na terra quando Deus disse haja luz e houve luz? Ninguém. Você viu? Você sabe se Deus está falando agora com alguém? Você sabe o que Deus está fazendo agora? Eu sei que na sua mente está assim, você vê ele sentado no trono assim. Barbudinho, paradão. Ele está trabalhando. Agora, qual o nível de trabalho dele? Tu sabe? Nós não sabemos. Nós não temos capacidade de saber. Não pensa você que Deus está sentado no trono lá, olhando, e os anjos tocando violino na nuvem. É ou não é? Assim que a gente pensa. É ou não é, gente? Pois é. Isso é a carne do homem. Deus está trabalhando. Agora, que nível de trabalho é? Você sabe ou não? Não sabemos. Mas você pode ter certeza que ele está trabalhando. E a hora que ele chegou, falou assim para o Gabriel: Gabriel, vem cá. E é, Senhor. Vai lá naquela moça da tribo de Judá, Miriam, e diga a ela que eu vou colocar meu filho no ventre dela. Teve uma hora para essa reunião, não teve? Mas, Senhor, é ela mesmo? É ela mesmo. Vai lá, Gabriel. Gabriel, tchum. Ah, não, Gabriel, volta aqui, esqueci. Fala também que Isabel já está grávida. Eu já fiz um milagre, abri o ventre dela. Quer dizer, não precisou chamar, porque foi Gabriel que foi anunciar Isabel, não precisou chamar de volta, não. Gente, Deus está trabalhando. Não coloque Deus ao nível da nossa carne, porque senão você não vai entender.
você vai ficar confuso, você não vai acreditar, porque isso não é verdadeiro. O que está no teu coração, na tua mente, não é verdade. Deus está trabalhando. E você não sabe o nível de trabalho que ele tem hoje. Não sabe. Geralmente fica imaginando Deus sentado no trono e Yeshua à sua direita, hoje. Amanhã também. Depois da manhã também. Um ano depois também. Pô, se de Yeshua até hoje nós temos quase 2000 anos, então quer dizer que Deus está sentado 2000 anos e Yeshua à direita 2000 anos. Sem fazer nada. Isso é a nossa carne. Você não sabe o que Deus está fazendo. Olha que coisa. É muito profundo, meu irmão. Deus pode estar falando com alguém lá no extremo norte da Índia, sei lá, lá na Rússia, no Japão, ou qualquer lugar. Falando com a pessoa na língua dela, o nome dela e salvando ela por meio de Yeshua. Você sabe se está? Mas está. Teve o tempo que alguém falou lá na Europa, olha, pode ser que Deus está lá no Brasil salvando alguém. E esse alguém foi você. Então Deus está trabalhando. Por isso que Yeshua ainda trabalha. Então não fique imaginando Deus, um ser sentado no trono, olhando, e fim de papo. Isso é sua carne. E sua carne te engana. Porque o coração do homem é... Pois é. Então fica pensando nessas bobagens, não. Tudo isso é invisível aos olhos humanos. Isso desafia a mente humana, que frequentemente busca explicações concretas e visíveis. A emuná, ou a fé, é o canal e o meio que nos permite aceitar e compreender que Hashem criou todas as coisas visíveis a nós, por meio de sua palavra. De forma mais clara, o mundo que nos rodeia, inclusive nós mesmos, tivemos origem em algo além do que podemos perceber com os nossos sentidos. A palavra de Yud Reva Virê, ele pode estar falando agora e você não está ouvindo. Agora, ele pode falar e permitir você ouvir? Sim. Mas se ele não abrir meus ouvidos espirituais, eu não vou ouvi-lo. Ah, então ele está calado? É a dedução nossa, né? Deus está calado. Não. Você que pensa. Uma coisa muito interessante da fé, ou emuná, é o que Yeshua fala a Teomar. Você conhece? Teomar? Teomar é Tomé, em hebraico. E sabe o que significa o nome Teomar? Gêmeo. Ele devia ser gêmeos com alguém. É. O famoso Tomé, incrédulo, veja lá em João 20, de 27 a 29. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais seja mais crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Elohim meu, disse-lhe Yeshua, porque me viste, creste? Isso é ruim. Isso não é bom. O que ele fala? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, entre nós e Tomé, quem é maior no reino dos céus? Nós, porque ele viu e creu. Nós não vimos e cremos. E somos mais bem-aventurados do que ele. Ah, queria ser Tomé, já ouvi isso. É, vai nessa. Vai ser Tomé para você ver. Yeshua teve misericórdia de Tomé, mas pode ser que não tenha de você. Quem crê sem ver é mais bem-aventurado do que quem viu e creu, claro. Só parar para pensar. É mais fácil, né? Ele viu lá, tocou. Yeshua ainda foi misericordioso com ele. Toca nas minhas feridas e vê que sou eu mesmo. Ah, então tu és mesmo, é? Agora tu crê porque você viu? Mais bem-aventurado quem não viu e creu. Então, nós somos mais bem-aventurados
do que Tomé, que andou com Yeshua 3 anos e viu maravilhas. Ó, então o que ele viu não adiantou. Adiantou? Porque se Yeshua não tivesse tido misericórdia dele, ele ia morrer incrédulo. Então Yeshua teve misericórdia da vida dele. Pode ser que esses que dizem na igreja, eu sou igual Tomé, Deus não tenha misericórdia e tu morra na sua qualidade de Tomé. Amém, meu irmão? Pois é, tem muita gente que fala isso. Até pastor já vi falando. Eu sou igual Tomé. Eu falei, então tu vai morrer na sua qualidade de Tomé, porque se Deus não tiver misericórdia da tua vida, tu está perdido. Tu morre incrédulo. Cuidado com o que fala, hein, meu irmão? Porque Yeshua disse que tudo que sai da boca do homem será julgado. Tudo. Então, cuidado. Você falou que você é como Tomé, você está falando que você é incrédulo, que você só crê se vê. E se Deus não te mostrar, tu está perdido. Segura, tem cuidado. Essa declaração de Yeshua, bem-aventurados que não viram e creram, ressalta a importância da fé verdadeira, aquela que não depende de provas visíveis. Não precisa, você não deve buscar prova visível. Você sabe que muita gente na igreja está se perdendo porque sai atrás de profeta para ver as coisas acontecerem. Muitos vão perecer porque estão querendo ver. E o diabo gosta. Porque ele começa o quê? A mostrar coisas. E a pessoa fica presa naquilo que viu. E você quer ver? Você vai interior de Minas, onde tem um catolicismo muito forte, tem sempre imagem que sangra, ó, coisa que eu vejo. Aí eu fico preso naquilo que vi e morro naquilo, e aí sou condenado. Então, bem-aventurados que não viram e creram, ressalta a importância da fé verdadeira, aquela que não depende de provas visíveis. Yeshua está exaltando aqueles que confiam em Yud Revavirê sem precisar de evidências físicas, mostrando que a fé transcende as percepções físicas e se baseia na confiança absoluta nas promessas divinas, sem precisar de ter sensação. Ai, arrepiei tanto. Frio você arrepia. Não é? Estou toda arrepiada. É de Deus sim, estou toda arrepiada. Eu já ouvi, irmão. Você está arrepiado? Está? E se sentir fria de Deus também? Meu irmão, você pode até sentir algo, mas nem sempre o que você está sentindo vem de Deus, meu irmão. Aquele arrepio. Também. Então, não significa. A fé, ela não precisa de evidências físicas. Mas, Rafael, a evidência física é boa, sim. Mas a evidência física vem à medida que você crê sem querer ter evidência física. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Aí a igreja fica atrás de evidências. Ih, tem um vaso num tal lugar, e vai todo mundo atrás do vaso. É ou não é? Está cheio de gente fazendo isso, gente. Eu vejo, não pensa você que eu não conheço internet. Eu sou um homem que trabalhei em TI durante muito tempo, eu conheço internet muito bem, meu irmão. Eu vejo pessoas buscando. Aí junta aquele monte e vai. Gente, isso é um perigo. É um perigo. Deus não precisa de você ir atrás do vaso. Se Deus quiser te abençoar com alguma coisa, Ele manda o vaso até você. Pois é, Ele manda. Ou você está no culto adorando o Senhor, agradecendo, o Senhor usa alguém. Agora, sair atrás, não faz isso não, meu irmão. Conselho que eu te dou, não faça isso.
isso vai ter uma cobrança, porque eu tô acreditando quando vejo. Aí não tem profecia, aí fica insatisfeito no culto. Não tem arrepio, aí fica insatisfeito. Deus não está presente. Quem disse que Deus não está presente? O profeta não falou comigo, Deus não está ali. Aí o profeta fala, não, ali Deus está. Aí não acontece nada, falou e não aconteceu, aí a incredulidade fica mais forte ainda. Aí vai morrendo, porque você sabe que Deus não se agrada de quem não tem fé. O diabo sabe disso, meu irmão. Se Deus quiser falar com você, meu irmão, diga uma coisa para você, ele manda até anjo, se ele quiser. Manda ou não manda? Daniel foi no culto que tinha vasos para um anjo falar com ele. Eu não vi Daniel, arruma aí um lugar, eu já fiz isso. Mas eu confesso a você, isso é um perigo. Isso é um perigo. Profecia falsa roda então aos montes. Aí você sai crente naquilo, não foi Deus que falou. Vai acontecer? Não. Aí sabe o que acontece? Desapontamento, frustração. Aí eu escuto, eu sou pastor, a pessoa diz, Deus falou comigo e não aconteceu. Não, Deus não faz isso. Não foi Deus que falou e não aconteceu. Foi alguém que falou com você que não era de Deus e não aconteceu. Porque Deus, quando fala, ele sustenta a palavra dele. Se Deus falar para você que você vai voar, você vai voar. Se Deus falar que você vai morrer, tu vai morrer. Ué, misericórdia. Ué. Você gosta de ouvir, né? Se Deus falar que você vai para a Europa, você vai para a Europa. Eis que pagarei tudo para você, e você vai entrar numa casa, um palacete, e comerá como rei. Aí todo mundo quer. Ninguém fala misericórdia, até briga. É para mim, meu irmão. É para mim, eu que estou querendo ir para a Europa, mas eu também estou, mas é para mim. Agora, se Deus falar, eis que tu vai morrer, é você, não sou eu não. É ou não é? Gente, cuidado. Cuidado. Profecia, tem profecia? Tem, mas cuidado. Cuidado. Não fique atrás. Ora em segredo. O teu pai que está em segredo. Te ouve segredo secreto. Te recompensará. Se ele quiser levantar o profeta, ele levanta. O profeta fala com você. Ou se você estiver ajoelhado, Deus fala em voz audível com você. Ou se ele quiser mandar o anjo dele, ele manda o anjo dele e o anjo fala com você. Ele é Deus, ele é Senhor. Agora, ele não quer que você fique atrás de vasos, querendo ouvir uma coisa agradável. Porque o diabo só fala coisa agradável. O diabo não vai falar coisa ruim para você. Vai não, ele vai falar, não, Deus está muito satisfeito com você, continua nessa. Eis que te darei mais. Você está pensando que é brinquedo? Eu vi uns testemunhos, meu irmão, de arrepiar. De arrepiar, olha. Rapaz, vivia atrás negócio de casamento. Não sei se o Adilson lembra. Aí, profetizaram lá a moça para o rapaz. O rapaz casou. Na lua de mel. Isso é sério. Manifestou um demônio na moça, lembra disso? E ela falou, eis que farei contigo aquilo que te prometi e te derrubarei. Agora casada, como é que faz? Hã? Isso é verídico. Fica aí atrás de coisa para você ver. Meu irmão, ora em casa. Se Deus quiser, Ele manda na tua casa. Ele manda. Ele manda. Você não planejou para ser. Você não foi atrás de vaso para ser salvo, foi? Não, vamos atrás do vaso para a gente ser salvo. Você nem sabia o que era salvação. Então, Deus te salvou no momento em que Ele planejou te salvar. Então, Ele vai te dar aquilo que Ele quer, porque Ele é bom.
Amém? No contexto da fé, como mencionado na frase de Yeshua, é destacado aqueles que acreditam sem precisar de uma percepção sensorial direta. Ou seja, sem ver ou tocar algo fisicamente. Isso é muito difícil para o ser humano. A fé, as coisas de Deus, não depende do que você sente. Eu acho que a igreja ficou muito com aquela mania, mas sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus. É bom, é claro que é bom. Mas se você não está sentindo, não significa que Deus não está presente. Porque Yeshua andou em vários lugares e ninguém sentiu um frisson. Alguém sentiu? A Bíblia diz que rejeitavam ele, meu irmão. E ele estava cheio do Espírito de Deus, a totalidade do Espírito de Deus nele, e ele andava, os outros. Por que quando ele passava, eu não falava, ai, senti um arrepio, meus cabelinhos do braço? Por que não sentia nada? Diz aí para mim. Yeshua não tinha o Espírito de Deus? Por que ele não entrava e todo mundo se rendia a ele, meu irmão? Quantos lugares ele passou, as pessoas nem ligaram para ele. O Filho de Deus. Por que o sacerdote não falou, puxa, estou sentindo, vou dançar? Por quê? A gente precisa meditar nas coisas, meu irmão. É claro que a gente quer sentir a presença de Deus, é bom sentir a presença de Deus. Mas não é por causa de um arrepio que eu vou dizer que Deus está presente e não está presente. Ou porque orar em língua ou não orar em língua. Tem nada a ver, meu irmão. Deus se faz presente. Talvez ninguém tenha a sensação física de que Deus está presente. Mas Deus está presente aqui. Yeshua está, ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele mente? Então ele está aqui. Ah, Rafael, mas não estou sentindo. Fala sério. Para com isso. Se Deus quiser, ele aparece aqui para a gente agora. Mata todo mundo. Aceitaria eu o bem e não o mal? Ué, se ele quiser, ele nos leva. Ou se ele quiser, ele faz uma maravilha aqui hoje entre nós. E nós saímos cantando. E a palavra dele é maravilhosa. Ou seja, sem ver ou tocar algo fisicamente. Isso demonstra que a fé vai além do mundo físico e sensorial humano, sendo baseado na confiança espiritual e na absoluta certeza no interior do... Aí está o segredo. Olha para dentro do seu coração. É lá. É lá, meu. É lá que entra a dúvida. Não é na mente, não. Tem um monte de gente falando mente aí. Não é. É no coração. E eu vou te mostrar aqui. A dúvida e a certeza de fé está exatamente dentro do seu coração. É o seu coração. Não é o coração do vizinho. Não é o coração da esposa. Não é o coração do marido. É o seu coração. Olha para dentro dele agora. Rafael, como é que eu vou olhar? Fecha o olhinho. E olha o que ele está falando. Esse cara barbudo chato aí está falando. Às vezes ele fala isso. Não fala. Hein? Ou às vezes ele está falando assim, puxa, palavra de fé boa, agradável. Isso está tudo dentro do coração. E é exatamente por essa razão que Yeshua nos ensina lá em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar na mente. Coração. Então, não é na mente. Quem está falando na mente não conhece a verdade. É no coração. Ó. Mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eita! Eita! Estamos experimentando isso?
Tem gente confundindo coração com mente. E falando como se fosse com uma ousadia de conhecimento muito grande. Mas, na realidade, o Senhor está dizendo que a certeza e a incerteza do homem está no seu coração. Gente, vou dizer a você, é muito difícil olhar para o coração, muito difícil. Você vai sair daqui amanhã, você já nem lembra mais dele. Você continua vivendo dentro da sua lógica, mas você não olha para dentro do teu coração. Você não olha, olha. E nós precisamos aprender a olhar. Precisamos entender que o coração do homem é enganoso. E ele é difícil. Nosso coração é difícil, duro. E nós precisamos permitir Deus arrancar o coração de pedra e meter um coração de carne em nós. Para você entender o que é a fé. A fé se entende no coração, não é na mente. É no coração. E Yeshua fala, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Não duvidar em seu coração. Repete. Não duvidar em meu coração. É no meu. Se eu não duvidar. Gente, isso aqui é muito poder. Porque ele fala assim, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Gente, isso é muito poder, está escrito. Guarda aí para você lembrar, Marcos 11, 23. É ele que está dizendo. É claro que é coisa justa. Não precisa nem falar, porque nós estamos falando das coisas de Deus. Então é coisa justa. Se eu disser uma coisa e crer dentro do meu coração, acontece. Acontece ou não acontece? Diga no seu coração assim, eu vou entender a verdade na sua mais profunda possibilidade. Você crê nisso? Pô, tu vai sair daqui, meu irmão, andando sobre as águas. Tem que crer. Olha para dentro do seu coração, gente. Será que tu crê mesmo? Esse talvez seja o maior desafio nosso. A ideia é de que ser muito feliz ou afortunado é quem crê sem ver. E o que vai acontecer nessa paraxá que nós estamos olhando é exatamente isso. Exatamente o que Yud Revavirê falou pela boca do profeta Eliseu e provocou aquela frase incrédula lá do oficial, 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Cara, ninguém viu a palavra de Deus, só o profeta falou dela. E estava um cerco de um grande exército sírio, perdão. E a fome já estava grande. E essa abundância de víveres, Yud Revavirê promete dentro de um cerco a cidade de Samaria pelo rei da Síria, Beni-Hadad, durante o reinado de Jeorão. E o ministério de Eliseu foi um evento de extrema gravidade, embora a Bíblia não mencione explicitamente a duração exata do cerco, o texto de 2 Reis, de 6 a 24 a 29, você pode ler em casa, descreve que ele foi longo o suficiente para causar uma fome devastadora na cidade, levando os habitantes a situações desesperadoras, como o consumo de alimentos impuros e até a prática extrema de comer seus filhos. Pode ler lá. Comi os filhos. Teve uma mulher até que falou, pô, assa teu filho primeiro e depois a gente come o meu filho. Aí a mulher foi lá, assou, botou uma maçã na boca. Ué, tá escrito lá, tô brincando, botou maçã na boca. Comeu o filho.
Aí depois a outra que estava de barriguinha cheia saiu fora, não queria que comesse o filho dela. Pode ler lá que você vai ver. E esse terrível cerco foi interrompido exatamente pelo invisível. Olha só, repetindo a palavra, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Foi invisível. Você quer ver como é que Deus resolveu o problema? E o de Revavirê não precisou de nada visível para afugentar o grande exército da Síria. Nada visível. Nada, gente. Olha que coisa impressionante. 4 leprosos que estavam à porta de Samaria levantaram-se na manhã e foram ao arraial do exército sírio para ver se eles os alimentavam. Ó, vamos lá, porque aqui a gente morre, então vamos lá no exército assírio, porque se eles quiserem nos alimentar, eles nos alimentam. Se quiser matar a gente morre, porque a gente vai morrer aqui mesmo. Então vamos para lá. Sábio, né? Sábio. Veja em 2 Reis 7, de 5 a 7. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Porque, olha o que o Senhor fez, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carro e cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós, pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, isto é, o arraial como estava. Perdão. E fugiram para salvarem as suas vidas. Deus não precisou do visível. Ele não precisou nem de criar um grande exército. Ele criou uma coisa fora do comum. Uma coisa surpreendente do nada. Olha que coisa. A salvação de Israel desse cerco veio do invisível. E não foi nenhum judeu atrás de vaso. Foi? De reunião dos crentes. Foi? Pois é. E o de Revavirê fez o exército sírio ouvir um som autêntico, aterrorizante, como se um exército gigantesco estivesse se aproximando. Eu fico imaginando o sírio escutando tugru, 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 e cavalos, e carroças, e canhões, e tinha até aquele negócio que hoje que eles estão mandando, não é? E aquele barulho de um exército cavalgando e vindo em direção a eles. Drone, bomba teleguiada. E eles ouvindo aquilo, aí o general falou: gente, tem um exército imenso vindo aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bum, foram embora. Israel foi salvo pelo invisível. Deus não criou nenhum exército, gente. Pastor ruído. E devia ser estéreo. Devia ser estéreo. O cara botou ouvido na terra e ouviu. É verdade, vamos embora. Tem drone vindo aí, não sei o quê. É maravilhoso, não é, meu irmão? E o de Revavirê não precisou criar o exército, só criou o som dele. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você não pensa mais nisso, você precisa pensar nessas coisas. Precisa meditar na palavra, não medita na palavra. Ontem nós vimos um feto batizado com o Espírito Santo. Você já viu feto batizado com o Espírito Santo? Pois é, mas tem na Bíblia. E dançou ainda, hein? Não sei como é que feto dança. Pulou. Nada. O suco amniótico faria ser até onda na barriga dela. Se você olhasse de onde, a barriga ia para um lado.
E ela ficou cheia do espírito que estava no feto. O espírito tomou a mãe. Quem já viu um espírito batizado com o Espírito Santo? Um feto batizado com o Espírito Santo? Nunca vi. E de uma mulher idosa, ainda tem essa que eu esqueci. Na hora que eu estava escrevendo, eu até ri, porque eu fiquei pensando na barriga dela. Assim, andando para um lado e para o outro. Ele pulou. E ela foi cheia do Espírito também e começou a profetizar. Deus, nosso Pai, o seu Pai, faz essas maravilhas. Ele não precisou de criar um exército. Ele criou o som, meu irmão. Aquelas caixas grandonas, tão mistério, e pum! Os caras saíram fugidos, de medo. Com este som autêntico, os sírios deduziram que o rei de Israel alugou os heteus e os egípcios para os atacar. E com isso, os sírios fugiram para salvar suas vidas e deixaram para trás seus viveres, armas, cavalos, riqueza, tudo para Israel. É o teu pai. É ele mesmo. Você nem sabia o nome dele. Agora tu sabe. E o interessante é que Yud Revavirê já havia usado essa estratégia. Não é a primeira vez que ele faz isso. De ruído de marcha de exército. E o Senhor afirma a Davi que este som de marcha é ele mesmo adiante dos exércitos de Israel, ferindo os filisteus. Olha aí, ó. Vamos lá em 2 Samuel 5, de 22 a 25. Tornaram ainda os filisteus a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor. Você consulta o Senhor no que você vai fazer? Hein? Você fala assim, Senhor, louvado seja o seu nome, amém, Senhor. Eu posso ir lá? Ah, tá bom, Senhor, amém. Ah, tá. Aí vai. Mas Deus te respondeu? Então por que tu foi? De teimoso. Porque você precisa receber a resposta que você está perguntando. Isso não é uma historinha. Se você confia no Senhor, você pergunta e espera. Perdão. Davi consultou o Senhor, que respondeu: não subirá. Tu não vai guerrear. Mas rodeia-os por detrás e virá sobre eles por defronte dos balsameiros. É uma árvore de bálsamo. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressará, porque é o Senhor que sai adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Então isso não é uma novidade em Israel. E não é uma novidade, não deveria ser uma novidade para nós, porque Deus não mudou e Ele pode botar um som que espante os seus inimigos para a glória do nome dEle. Só que tu não espera nele, como Davi esperou. Quantas pessoas? Ah, não, Deus não me respondeu agora, eu vou fazer. Então faz. Se esborracha e depois diz, ah, Deus, por quê? Ó céu, ó vida. Fez, pois, Davi como o Senhor lhe havia ordenado. Olha o que a palavra está falando. O Senhor mandou, ordenou, não pediu. E ele obedeceu. E feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gezer, ou Gezer, como queira. Inclusive, no livro de Jó, essa estratégia de Hashem, de som de guerra, é chamado de zunido de terror.
fica com medo, cara. Tu tá ouvindo o som? Tu paga para ver? Paga nada. Tu pega e saia fora. Tu saia fora, larga tudo. Veja Jó 15, de 20 a 21. Todos os dias passa o ímpio em angústia, sim, todos os anos que estão reservados para o opressor. O zunido de terror está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Olha aí, ó. O ímpio é de fato o incrédulo, e além de sofrer o zunido de terror, quando na prosperidade lhe sobrevém o assolador. E Saulo fala sobre isso, lá em 1 Tessalonicenses 3. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E complementa em 2 Tessalonicenses 1,9, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E complementa já ali. E não foi exatamente o que aconteceu com o oficial do rei Jeorão, que era um incrédulo, um ímpio, quando Yud-Heh-Vav-Heh manifestou sua glória abençoando Israel, foi morto por causa de sua incredulidade. Porque o incrédulo vai morrer. Ouviu? Quem é incrédulo aí? Quem levanta a mão? Se eu falasse o incrédulo vai viver, todo. Ah, meu irmão, o incrédulo vai morrer. Isso aqui significa isso. Pode ver, ó. Foi morto por causa da sua incredulidade. Viu, mas não pôde o quê? Participar da glória de Deus. E vai acontecer exatamente isso no final dos tempos. Veja 2 Reis 7, 14 a 20. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiro após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas, ó, só roupa de marca, e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. Olha aí. Você encontrou lá roupa de marca, tênis, tudo que tinha. Espada, comida. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Ó. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor, invisível. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava. O rei não morreu. É sinal que o rei acreditou. E o povo o atropelou na porta, de sorte que, igual no Maracanã, se você vacilar, o povo passa em cima de você. Foi o Maracanã dele. O pessoal, ei, tem comida, blum, blum. Passou por cima dele. Como falara o homem de Elohim, quando o rei descera a ter com ele. Porque quando o homem de Elohim falava ao rei, dizendo: amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria, aquele capitão respondera ao homem de Elohim: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso acontecer? E ele dissera: eis que o verá com os teus olhos, porém não comerá. Por que verei com seus olhos? Porque somos visuais. Só que ele não vai aproveitar da glória de Deus. Ele só verá e vai morrer. O incrédulo morrerá, pois está escrito em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Yud-Heh-Vav-Heh. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Yud-Heh-Vav-Heh creia que ele existe
e que é galardoador do que os buscam. Você crê? Pois é. Pois é, meu irmão. Porque crer ou não crer é vida ou morte. Ah, Rafael, mas o cara não crê e viveu 100 anos. Só viveu 100 anos. Tá bom, meu irmão? Só 100 anos. E ele morreu. E ele não vai viver eternamente. Mas ele vai ver nós transformados para viver eternamente. Só que ele não vai aproveitar da glória de Deus. Então não vem com essa história. Fulano viveu 100 anos. Meu irmão, só 100 anos. Porque Deus te criou para viver eternamente. Então vou repetir. Emuná, fé, segundo Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso indica que fé não é apenas acreditar ou dizer que acredita em Yud Revavirê e no seu filho, mas é ter uma confiança inabalável no interior do seu coração, nas suas promessas, nas suas palavras e nas suas realidades invisíveis. Ela transcende a lógica humana e existe entrega absoluta e confiança absoluta. Será que estamos assim? Ou somos como oficial do rei Jeorão? Hein? Shabbat Shalom. Hein? Será que você é Tomé?